O que causa a psicopatia? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Assim como para outros transtornos de desenvolvimento, não existe uma causa única para a psicopatia. Pelo contrário, a psicopatia é resultado de uma complexa combinação de fatores genéticos e do meio, também chamados de fatores ambientais. E qualquer um desses fatores pode aumentar o risco. É importante ter em mente que dizer que um fator aumenta o risco para a psicopatia não é o mesmo que dizer que esse fator causa o transtorno. Por exemplo, algumas alterações genéticas associadas com a psicopatia podem ser vistas em pessoas que não têm psicopatia. De maneira parecida, muitas crianças expostas a um particular fator ambiental para o transtorno não irão desenvolvê-lo. Também é importante dizer que não existe um gene da psicopatia, mas pesquisas nos dizem que ela tende a ocorrer em famílias. Mesmo se um pai ou uma mãe não tem psicopatia, eles podem carregar uma ou mais variações genéticas que aumentam as chances de seus filhos desenvolver o transtorno. A maioria dos desdobramentos psicológicos são causados por efeitos combinados de muitas centenas ou milhares de genes. E esses efeitos combinados são responsáveis por cerca da metade das variações nos traços psicopáticos. Isso significa que algumas crianças nascem com risco maior de desenvolver psicopatia. Mas a resposta para a pergunta "as pessoas nascem com psicopatia" é complexa. Ninguém nasce com psicopatia ou com qualquer outro transtorno psicológico. No entanto, algumas crianças nascem com maior risco de desenvolver a psicopatia devido a fatores hereditários, ou seja, genéticos. Influências do meio podem aumentar ou reduzir as chances de desenvolvimento da psicopatia em pessoas que estão em risco devido a fatores hereditários. Existem muitos fatores ambientais, tanto de risco como protetivos para a psicopatia, mas poucos foram identificados até esse momento. Cada um desses fatores provavelmente tem apenas um pequeno impacto, ou seja, cada um deles pode afetar apenas um pouco da severidade dos sintomas psicopáticos. Fatores que aumentam o risco para a psicopatia incluem fatores pré-natais e perinatais, como fumar durante a gravidez, níveis altos de estresse durante a gravidez, ou complicações no nascimento, baixa frequência cardíaca em repouso, que pode refletir em baixa excitação fisiológica, e um temperamento destemido. Um fator protetivo contra o desenvolvimento da psicopatia é ser criado de maneira calorosa e responsiva durante a primeira infância. Mas é de extrema importância que pais e mães entendam que o tipo de criação calorosa, que pode reduzir os sintomas de psicopatia, pode ser contra-intuitiva e frequentemente parece ser o oposto do que crianças afetadas por esse transtorno desejam. Mas pais e mães treinados para utilizar técnicas terapêuticas de criação calorosa com crianças com alto risco podem reduzir as chances de desenvolvimento da psicopatia nessas crianças. De forma parecida com a terapia ABA pode reduzir sintomas de autismo, mas nós voltaremos a esse ponto daqui a pouco. Novamente, é importante lembrar que um fator de risco não é o mesmo que uma causa. Muitas crianças com psicopatia não possuem nenhum desses fatores de risco e tiveram uma criação calorosa e responsiva. De maneira similar, muitas crianças com esses fatores de risco não irão desenvolver o transtorno. Fatores genéticos e do meio não causam psicopatia diretamente. Em vez disso, eles influenciam a maneira como certas estruturas e circuitos cerebrais se desenvolvem de forma a aumentar o risco de uma pessoa desenvolver a psicopatia. Por exemplo, uma região do cérebro que parece ser particularmente importante é a amígdala cerebral. Essa estrutura está envolvida na responsividade social, empatia e desdobramentos relacionados ao medo. Crianças com psicopatia podem ter amígdalas cerebrais que se desenvolvem de maneira diferente de outras crianças. Em crianças que são psicopáticas, essa região pode ser menor ou menos ativa do que em outras crianças. Pode ser por isso que são relativamente destemidas e menos responsivas socialmente. Essa amígdala também envia e recebe informação de outras regiões cerebrais que também podem ser afetadas na psicopatia. Essas regiões incluem partes do córtex, ou a superfície do cérebro, assim como outros sistemas cerebrais que regulam emoções e tomada de decisões.
Pesquisas continuam explorando essas diferenças com o objetivo de desenvolver tratamentos que possam melhorar o comportamento e a qualidade de vida. Algumas pesquisas sugerem que crianças com psicopatia são menos sensíveis do que outras crianças a sinais emocionais e sociais positivos. Como resultado, essas crianças podem se beneficiar de demonstrações mais fortes de emoção positiva de seus pais, além do que já fazem naturalmente. Até o momento, uma das poucas intervenções conhecidas para ajudar crianças com risco para psicopatia são programas de terapia familiar que treinam pais e mães para que utilizem técnicas muito específicas relacionadas à criação calorosa e responsiva que eu mencionei antes. Mas o que significa para um pai ou uma mãe ser caloroso e responsivo? Pais e mães calorosos significa mostrar à sua criança emoções positivas usando expressão facial, voz e o corpo. Uma criação calorosa inclui sorrir, falar em um tom de voz amigável e usar toques positivos, como um toque gentil no braço, um abraço, um high five. Pais e mães responsivos significa responder apropriadamente às necessidades e emoções de seus filhos. Uma criação responsiva inclui, por exemplo, expressar preocupação através do rosto e da voz ou oferecer um abraço se seu filho ou filha está triste. É importante para pais e mães de crianças com psicopatia aprender técnicas efetivas, porque, em parte, a psicopatia da criança, com o tempo, pode alterar o comportamento dos pais em relação à própria criança de jeitos prejudiciais. Por exemplo, algumas crianças com psicopatia resistem ao afeto, então seus pais podem se tornar menos afetuosos, verbal ou fisicamente, porque acreditam que é isso que a criança prefere. Mas crianças com risco para psicopatia podem, na verdade, se beneficiar de mais carinho verbal e físico do que outras crianças. Pais e mães, frequentemente, se sentem culpados pelos transtornos mentais de seus filhos. E é comum que sejam, particularmente as mães, culpadas pelos outros, incluindo os serviços de saúde mental, pelas dificuldades que seus filhos enfrentam. Por décadas, psiquiatras e psicólogos culparam mães frias e mães esquizofrenogênicas por transtornos como o autismo e a esquizofrenia. Mas com o acúmulo de pesquisas científicas, ficou claro que esses complexos transtornos de desenvolvimento são causados por uma combinação de fatores genéticos, pré-natais e ambientais, e não por práticas parentais específicas, apesar de existirem formas de terapia familiar que podem ajudar crianças com sintomas desses transtornos. O mesmo é válido para a psicopatia.